Estamos de volta aqui ao nosso projeto e hoje vamos falar de prefabs. Portanto, o Unity tem um mecanismo para criar modelos de game objects. Portanto, modelos de game objects que nós podemos reutilizar na nossa cena e nos nossos jogos. Os prefabs também são um mecanismo que nos vão ajudar a fazer aparecer objetos através de código, ou seja, objetos que inicialmente não estão na cena, mas depois que nós vamos poder querer que eles apareçam. Um exemplo muito simples de perceber é uma arma em que nós pomos um player a atirar, por exemplo, pedras, ou a atirar granadas, ou bombas, ou disparar balas, ou seja lá o que for. Portanto, se eu vou pôr o player a atirar as pedras não existem na cena, elas depois vão ter que ser criadas por código, e para isso nós usamos um mecanismo chamado então de prefabs. Além disso, os prefabs é uma maneira muito simples de nós, por exemplo, quando começamos um novo nível, começamos a criar um novo nível, de ir buscar os modelos que nós já temos prontos, depois é só arrastar para a nossa cena, para o nosso nível. Para criarmos prefabs é muito simples, é só configurar o game object aqui na cena como nós queremos, por exemplo o player, como nós tivemos a fazer até agora, em que temos a transform, temos o movimento, temos o character controller, a vida, o capsule collider, o rigid body. E depois, quando nós achamos que o prefab está pronto, ou o game object está pronto a ser transformado num prefab, nós arrastamos da pasta da hierarquia, portanto da janela da hierarquia, para a janela do projeto. Antes de fazer isso, eu vou criar aqui uma pasta para prefabs. Portanto, botão direito, create folder, prefabs. E agora então vou pegar aqui no meu player, da hierarquia cá para baixo, para a pasta dos prefabs. Aparece uma mensagem a perguntar se nós queremos criar um variant. Eu já vou falar do que é que são os variants. Neste caso, isto é a nova versão do Unity. Na versão anterior aparecia uma janela também, mas dava-nos outra opção, que é criar um original. Portanto, quando nós arrastamos aqui o player já tem aqui um íconezinho diferente. Se vocês repararem ali, o ícone do player já é um bocadinho diferente dos outros ícones. No entanto, ele ainda não é um prefab, porque na prática ele é um modelo de um objeto que nós importamos, não é? Portanto, nós importamos este modelo para aqui. Portanto, o ícone dele não é exatamente o do prefab. Este que está aqui por baixo já é um prefab, que nós arrastamos para a nossa cena. Então, quando nós arrastamos cá para baixo, o Unity pergunta se nós queremos criar um variant. Um variant é uma versão de um prefab. Eu disse create variant, e se vocês repararem, o ícone agora mudou. Tem um ícone azulado com umas linhas de lado. Agora, se eu, por exemplo, apagar o player daqui, da minha cena, com a tecla delete, eu posso simplesmente chegar aqui e voltá-lo a arrastar e a colocá-lo cá. É possível que eu perca alguma das minhas configurações. Por exemplo, o player estava a ser seguido aqui pela câmera e agora a câmera diz que desapareceu, não está preenchido aqui estas propriedades de seguir e do olhar para. Porque na prática nós preenchemos isto manualmente, arrastando para ali o nosso player. Portanto, nós também podemos preencher isto por código, se assim o quisermos fazer, mas quando nós tiramos um prefab de uma cena e há outros que têm referências para ele, que é o caso aqui da câmera, essas referências perdem-se. Portanto, para nós criarmos um prefab, como eu disse, basta termos o objeto na nossa cena configurado e depois arrastá-lo então aqui para a pasta dos prefabs. Por exemplo, imaginem que vocês querem criar então uma pedra para o player atirar. Eu vou aqui à pasta do projeto e vou procurar por rocks, e há aqui, aliás, rock no singular. Há aqui algumas pedras, eu só quero procurar uma que não seja muito grande. Há aqui uma small rock, esta ainda é muito grande. Deixem-me ver esta aqui, parece-me bem. Portanto, esta já me parece um bocadinho melhor. Portanto, é a Small Rock 3, que também já é um prefab. Vocês podem ver pelo ícone dela que ela também já é um prefab.
E eu agora quero que o player consiga atirar esta pedra quando nós carregamos na tecla para atirar. Ou, no nosso caso, a tecla para atirar também é o botão esquerdo do rato. O que eu vou fazer então é criar um prefab desta pedra. Primeiro eu vou-lhe mudar o nome. Vou aqui e vou-lhe chamar mesmo pedra. E agora vou arrastar aqui para baixo para a minha pasta dos prefabs. Aparece outra vez aquela janela. E reparem, agora tenho aqui a opção do original. Poder criar um original. Eu vou criar um original porque ao criar um original os prefabs ficam totalmente separados um do outro. Há pouquinho quando eu criei um variant, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu voltar àquele modelo que tem o player e fizer alterações nele, eu vou afetar esta versão do player que eu tenho aqui na cena. Pronto, e agora só vocês reparem, tenho aqui a pedra em baixo, tenho a pedra na cena e eu posso apagá-la da minha cena. E se eu quiser agora, posso vir aqui aos prefabs e arrastar e voltar lá a colocar lá. Os prefabs também têm um mecanismo que nós podemos usar para o editar. Portanto, se eu quiser fazer alterações à minha pedra, imaginem que eu quero lhe dar o script de tirar a vida, porque eu quero que a pedra, quando acertar no player ou num inimigo do player, eu quero que ele tire vida. E, portanto, eu quero lhe dar este script ao prefab. Eu não posso arrastá-lo daqui para ali. Não faz nada. O que eu tenho que fazer é, ou coloco, olha, por acaso até fez, agora esta versão pelo visto até fez, mas normalmente nas versões anteriores não fazia. Normalmente o que nós temos que fazer é, ou coloco a pedra aqui e arrasto o script para o meu objeto agora na hierarquia, ok? E agora o que eu tenho aqui, este prefab que eu tenho aqui da pedra na cena é diferente do original. Do meu original. Portanto, este aqui fiz umas alterações. E eu posso ver essas alterações pelo símbolo que aparece ali. Se vocês reparem, tem ali um mais com um fundo verde. E também aparece aqui em cima neste botão que diz Override. Portanto, se eu clicar aqui, eu posso ver que foi-lhe atribuído a diferença deste prefab que está aqui na cena e com o original, que está na pasta dos projetos, é este script. E eu aqui posso fazer duas coisas. Posso dizer assim, não quero esta alteração, portanto posso reverter, voltar ao original, ou então posso aplicar ao original clicando ali no Apply All. E agora se eu fiz Apply All, aqui no original também já cá está. Outra maneira de editar os prefabs é aqui na cena fazer Open, e assim eu estou a editar o original. Portanto, estou a alterar o prefab. E se repararem, o Unity tornou o resto da minha cena, desculpem, tornou o resto da minha cena a preto e branco, para ficar bem claro que eu estou a editar o prefab. E se vocês repararem, aqui em cima na hierarquia só aparece o meu prefab e depois aparece ali uma setinha para trás que é para eu voltar à cena. Portanto, se eu chegar aqui e remover a pedra, desapareceu também do original porque eu editei o prefab. Portanto, se eu fizer alterações sem abrir o prefab, eu estou a alterar só esta versão, esta instância, esta cópia que está na hierarquia. Se eu editar com o Open ou editar diretamente aqui em baixo na pasta do projeto, estou a alterar o original. E isto aplica-se também se eu mexer nos materiais. Portanto, imaginem que eu alterava qualquer coisa nos materiais, mudava a cor da pedra. Vocês reparem, eu estou a alterar a cor aqui da pasta Project, mas também estou a afetar o que está aqui na cena. Mas se eu alterar no que está na cena, aqui o da pasta Project continua com a mesma cor que tinha. Por acaso acho que não continua porque eu mexi no material e quando nós mexemos no material afeta todos, porque eles têm o mesmo material. Pronto, mas resumindo e concluindo, um prefab é um modelo de um objeto, de um GameObject, nós criamos e configuramos esse GameObject aqui na cena e depois arrastamos para a pasta do projeto, numa pasta qualquer. Eu normalmente chamo a pasta de prefabs, mas não é obrigatório que seja prefabs. E assim temos um modelo preparado daquele GameObject. Neste caso é a nossa pedra. Se eu quiser fazer alterações a este prefab, então posso colocá-lo outra vez na cena e fazer as alterações. E depois no botão que diz Overrides, clico em Apply All. Por exemplo, aquilo que eu fiz há bocadinho foi atribuir-lhe o script tira vida. E agora o script tira vida está só na pedra que está na cena, não está no original. E se eu fizer o Apply All aqui em Overrides, então aplico a todos. Mesmo que eu tivesse outras pedras na cena que não tinham script, agora passavam a ter. Portanto, com o Apply All aplica mesmo a todos, incluindo a original.
Portanto, eu posso ter versões diferentes daquele objeto que está na cena, mas se eu mexer no original eu vou afetar todos. Depois temos a hipótese de fazer então os variants. Imaginem que vocês têm aqui a pedra e esta pedra está, por exemplo, a tirar a vida de 10. Mas vocês querem fazer uma versão desta pedra, então eu vou arrastar cá para baixo outra vez para a pasta dos prefabs e vou criar um prefab variant. E este variant é, por exemplo, uma pedra que tira mais vida, tira 20. Eu vou pôr ali 20, ok? Portanto, agora, esta pedra que está aqui, porque é um variant, e eu mexi no variant, ele tem 20, mas se eu pegar nesta, esta só tira 10 de vida. Por exemplo, eu costumo fazer isto com inimigos. Eu crio um inimigo e depois tenho uma versão com umas certas configurações no nível 1. E depois faço um variant para o nível 2, em que, por exemplo, ele é mais rápido, ou perde menos vida, ou tem uma arma que tira mais vida, ou seja lá o que for. Portanto, faço versões diferentes do mesmo. O que é que isto me facilita? Por exemplo, se eu chegar no original e fizer alguma alteração aqui ao original, sei lá, deixem-me ver aqui, por exemplo, no tamanho, eu vou aumentar aqui qualquer coisa para ficar bem grande, e afetou não só aquele, mas afetou também o variant. Portanto, eu posso na mesma voltar a fazer alterações que afetam mesmo as versões, desde que eu venha ao original. Mas se eu quiser fazer uma alteração que só afeta aquela versão, eu posso simplesmente vir aqui ao variant e, por exemplo, a mexer só no variant e assim só afeta aquela versão. Portanto, vocês veem que a pedra que mudou foi a que tem a versão do meu prefab e o original não ficou alterado. Portanto, os variants é uma versão daquele prefab e que me permite fazer cópias com pequenas alterações, mas que continuam a respeitar o original. Portanto, se eu vier ao original e mexer neles, ele continua a funcionar. Uma informação muito importante, que às vezes nos esquecemos, é que eu não posso apagar os meus prefabs. Se eu apagar o meu prefab aqui da pasta do projeto, eu vou fazer aqui com o variant, depois ali em cima ele fica vermelho, porque perdeu-se a ligação com o prefab. Neste caso ele não desapareceu totalmente porque ele está ligado à pedra original, ao prefab original, mas se não tivesse, se eu apagar por exemplo este prefab aqui da pedra, perdem-se os dois, e se eu colocasse isto a correr, muito provavelmente eles não iam funcionar, não iam fazer nada. Portanto, é preciso, nesta versão 2022 também está um comportamento diferente neste aspecto. Nas versões anteriores eles desapareciam completamente. Portanto, eles deixavam de existir por completo. Aliás, eles deixaram de ser prefabs. Se vocês repararem aqui em cima não tem cá aqueles botõezinhos para abrir o prefab e para aplicar. Portanto, eles deixaram de ser prefabs, mas nas versões anteriores eles desapareciam por completo. Portanto, nesta versão eles continuam cá, mas nas versões anteriores desapareciam por completo. Aliás, ali diz prefab missing game object. Pronto, eu vou voltar atrás e vou voltar a fazer a pedra, porque a pedra vai me dar jeito. Se calhar mais valia não ter apagado Small Rock, acho que era a 3 se não me engano, exatamente. E vou voltar a fazer o meu quando nós vamos à procura de objetos na Asset Store, o ideal é sempre procurarmos objetos que tenham prefabs, que são muito mais fáceis de utilizar. É só fazermos arrastar, como fizemos por exemplo com aquela água, e está pronto a usar. Pronto, eu voltei a inserir aqui a minha pedra, vou voltar a criar um prefab original, e no original vou adicionar, vou apagar este aqui, e aqui no original vou adicionar então o script tira vida. A ideia desta pedra é que quando eu a atirar a alguém, ou eu bater contra ela também, por acaso, por exemplo, se houver um NPC que atira pedras contra mim, portanto tirar-me vida e eu perder vida. E então agora vamos ver como é que podemos instanciar estes prefabs, não arrastando para a cena, mas por código. Para isso, vamos criar aqui na pasta do scripts um script novo, que eu vou chamar atirar. Portanto, botão direito, create C# script atirar. Pronto, e agora duplo clique para abrir o nosso script novo, que ainda não tem nada, mas que nós vamos fazê-lo atirar. Portanto, o que nós vamos precisar agora é de um modelo da pedra que nós vamos atirar. Aliás, não tem que ser uma pedra. Este script vai atirar qualquer game object que nós vamos lá colocar. Portanto, pode atirar pedras, mas vamos usá-lo, por exemplo, para atirar também bombas. E para isso, nós vamos criar aqui, com o Serialize Field, vamos criar aqui um campo que é um game object.
Portanto, quando nós colocamos ali GameObject, é qualquer coisa que se refira a objetos que estão aqui na hierarquia. Portanto, qualquer um destes objetos que estão aqui na hierarquia é um GameObject. Eu chamei-lhe objeto. Depois vamos ter mais um campo que vai ser o ponto de onde o objeto vai ser atirado. Portanto, nós quando atiramos o objeto vamos precisar definir aqui um ponto à frente do player para ele ser atirado. Então vai ser uma propriedade do tipo transform, porque eu preciso saber não só o ponto, mas também a direção, portanto a orientação para onde eu vou atirar. Eu vou chamar isto ponto atirado. Depois eu vou precisar também de definir a força com que eu vou atirar. Portanto, isto vai ser um float. Força atirar. Eu inicialmente vou pôr igual a 100. Depois ainda vou precisar de mais um campo que é o intervalo para atirar. Portanto, eu não quero que esteja sempre a atirar. Então vou definir um intervalo de atirar. Até porque depois, quando nós definirmos, quando fizermos as animações, podemos ter que ajustar este intervalo em função de sermos uma animação que demora mais tempo a fazer ou não. Portanto, eu aqui coloquei 0.5 no sentido de ser meio segundo. Vou precisar aqui de uma variável que já não é serialize, que é o novo intervalo, que vou pôr a 0. E para já acho que é só isto. Pronto, agora aqui, em vez de usar o update, eu vou usar uma função chamada fixedUpdate. Qual é a diferença entre elas? É que o update é executado em cada frame, enquanto que o fixedUpdate é executado a uma velocidade fixa, como diz o próprio nome. Porquê é que usamos o fixedUpdate? Como nós vamos estar a instanciar um GameObject e depois vamos estar a adicionar uma força, portanto vamos estar a usar um método física, o Unity, a documentação do Unity refere que sempre que nós usamos um método física para adicionar forças aos objetos, devemos usar o fixedUpdate. Porque é no fixedUpdate que são feitos, que é recalculados todas as informações que têm a ver com o método de física, por exemplo, colisões, forças entre objetos e por aí fora. Então, a primeira coisa que eu tenho que testar é se o tempo, portanto, esta variável, isto não é aqui, é dentro da função time, fixedUpdate, desculpem lá. Portanto, a propriedade time indica-nos há quantos segundos o jogo está a correr e nós vamos ver se é inferior ao intervalo de tempo, ou seja, se eu ainda não posso atirar outra pedra e não posso, faço o return, portanto, cancelo, nem sequer executo esta função. Aliás, eu vou fazer outra coisa que é, agora que eu me falei em função, eu vou fazer outra coisa que é, vou criar uma função, vai ser public, void atirar objeto. Ok? E aqui dentro, se melhor, antes deste, se input get button down, e aqui o nome do botão é fire1, eu já vos vou mostrar porquê, e então vou chamar o atirar objeto, a função atirar objeto, ok? Porque é que eu estou a fazer assim? Porque eu posso querer, eu vou cortar este código daqui para aqui, eu posso querer, por exemplo, criar outro tipo de situação em que em vez de ser o jogador a atirar o objeto, que seja, por exemplo, por código, por exemplo, uma armadilha que atira flechas ou uma coisa qualquer assim do género. E então, em vez de eu estar a fazer um código novo, eu posso fazer um código que depois chama esta função para atirar um objeto. E assim reutilizo o meu código. Aqui o fire1, onde é que ele está definido? Mais uma vez no sistema de input. Vamos aqui ao menu Edit. Project Settings. E aqui no Input Manager temos aqui o Fire1. O Fire1 é o controle do lado esquerdo, é o rato, o mouse 0, que é o botão esquerdo do rato, e depois ainda há aqui outra vez o Fire1, que é para o joystick. Portanto, o botão 0 do joystick, já sabem que pode ser um comando da consola, pode ser um joystick mesmo. Portanto, vamos voltar ao nosso código. Portanto, e agora aqui o atirar objetos. Então o que é que eu vou fazer para atirar objetos? A primeira coisa que eu tenho que fazer é instanciar o meu objeto. Portanto, aquele modelo de objeto que eu tenho ali em cima, eu agora tenho que o instanciar. E para isso eu vou usar a função instantiate.
e depois vou usar a função instantiate. A função instantiate tem muitas versões diferentes. A primeira coisa que ela nos pede é qual é que é o modelo do prefab que eu quero instanciar. Portanto, neste caso é aquele que eu vou preencher ali. Depois, a segunda é o ponto onde ele deve aparecer. Neste caso vai ser o ponto a tirar, ponto position, que é aquela transform que temos ali em cima, também para preencher. E depois é a orientação, a rotação do próprio objeto. Como eu não quero que o objeto seja rodado, eu vou usar uma constante chamada Quaternion Identity, que indica que o objeto deve-se ficar na posição original dele, portanto fica sem nenhuma rotação aplicada. Agora, como eu preciso de seguir, de atirar o objeto que eu instanciei, portanto assim a pedra vai aparecer à minha frente, mas ela caía. Aliás, por falar nisso, esqueci de uma coisa, tenho que pôr um rigid body na pedra, ainda bem que falei no cair. Então o que é que eu tenho que fazer? Esta função devolve-me o objeto que instanciou. Então eu vou aqui vou guardar o objeto que estou a instanciar. Portanto, eu vou-lhe chamar, por exemplo, obj igual a isto. Portanto, aquela variável obj fica com o objeto que foi instanciado. É uma referência para o objeto que foi instanciado. Então agora posso fazer obj getComponent rigid body, ok, que eu ainda não adicionei a pedra, tenho que ir adicionar. E agora vou usar o método física para adicionar uma força. Portanto, o método física dá-nos estas funções, add force, só funciona se tiver o rigid body, como é óbvio. E eu agora vou dizer que eu quero tirar para a frente, portanto, transform forward, isto é para onde o player está virado, o T ali é minúsculo na transform, portanto, para não ser a classe. E agora vou multiplicar pelo força a tirar. O força a tirar é aquela variável que me vai dizer se eu vou tirar mais longe ou mais perto. Depois vou ter que atualizar aqui o intervalo de tempo. Vou fazer novo intervalo igual a time.time. Portanto, é este momento em que eu estou a atirar mais o intervalo de atirar. Portanto, mais aquele meio segundo ou um segundo que eu quero. Pronto, eu vou testar o meu código, tenho que ir adicionar um rigid body antes de testar e depois vamos ver o que é que acontece aqui às nossas pedras. Portanto, eu vou voltar aqui ao Unity, ele vai recompilar, vou aqui à pedra, ao modelo da pedra e vou adicionar o que eu tinha me esquecido, que é o rigid body. Já agora, eu vou voltar a pôr a pedra aqui só para ser mais fácil nós vermos. A pedra tem um Mesh Collider. O Mesh Collider adapta-se exatamente às coisinhas todas da pedra, portanto à forma da pedra. No nosso caso isso não é necessário. Podíamos pôr como convexo, que fazia com que fosse mais simples, mas no nosso caso isso também não é necessário. Então eu vou remover este Collider, porque o Mesh Collider é um bocadinho mais pesado e vamos-lhe adicionar um Sphere Collider. Okay? O Sphere Collider é uma bola, portanto a nossa pedra também é uma bola e por isso o Sphere Collider serve perfeitamente, é só adicionarem, removerem outra e está feito. E agora vou-lhe então adicionar o Rigid Body. Portanto o Rigid Body o que é que tem? Tem aquelas propriedades que têm a ver com um método de física. E nós aqui podemos dizer, por exemplo, se a massa dele é 1 kg ou não. Portanto, neste caso a massa está definida para 1 kg. Não sei se calhar aquela pedra não chega a ser 1 kg, podemos pôr 0,5. Se ela vai ter algum efeito de atrito quando ela está a ser atirada. Portanto, aqui é o atrito quando ela está a rebolar, portanto, o angular, se ela estiver a rebolar sobre uma superfície. Estas opções aqui automaticamente vai fazer com que ela fique no centro, vai usar a gravidade, portanto o centro de gravidade, e depois existem aqui outras opções que têm a ver com a detecção de colisões. Se vocês virem que a vossa pedra atravessa paredes, por exemplo, e não devia atravessar, vocês podem chegar aqui e melhorar aqui a detecção de colisões, nesta propriedade de Collision Detection para Continuous. Ou então, se vocês precisarem, por exemplo, de fazer um jogo para bilhares e aquelas bolas que batem umas, batem noutras e por vezes a colisão não é correta, vocês ponham Continuous Dynamic e vai fazer com que o motor de física dá muito mais atenção e muito mais cuidado a estes objetos e vai tentar evitar que existam falhas na detecção de colisões. Se mesmo assim isso ainda vos acontecer, vocês podem vir aqui aos Project Settings. Podem vir aqui ao motor de física, onde é que ele está? Está aqui. E podem diminuir estes valores que estão aqui. Deixem lá ver se eu encontro. Se
Se calhar não está aqui. Estes voos às vezes é uma altura que estavam aqui e depois eles mudaram para outro sítio. Deixem ver se eu encontro o editor. Time, é aqui. Fixed time step. Portanto, este aqui é o tempo fixo em que aquela função fixed update vai ser chamada. Portanto, é de 0.02 segundos em cada 0.02 segundos e também o tempo em que o motor de física calcula as colisões e atualiza-se. Portanto, se vocês virem que não conseguem, mesmo assim, com aquelas alterações ali no rigid body, detectar bem as colisões, vocês chegam aqui e diminuem este tempo. Portanto, quanto menor for este tempo, mais o motor de física vai estar a recalcular constantemente as colisões e será muito mais preciso. No entanto, isto vai fazer com que o jogo fique mais pesado. E se estiverem a jogar, por exemplo, se for um jogo para jogar no telemóvel, vai consumir muito mais bateria. Pronto, já então alteramos aqui a nossa pedra. Portanto, tiramos-lhe o Mesh Collider. Metemos o Sphere Collider para ser mais fácil detectar as colisões. Eu vou deixar isto para já tudo como estava, original. A única coisa que eu mexi foi na massa, portanto ficou 0.5, porque acho que aquilo não pesa 1 kg. E agora vou aqui aos overrides e vou fazer o Apply All. E vou apagar a minha pedra aqui da cena, portanto vou fazer aqui o Delete. E agora vou configurar então o meu player. Eu vou-lhe tirar aqui o nome, fica só mesmo player, não quero player variant. E vou, primeiro, com licença, aquilo que eu lhe vou dar então é o script de atirar. Vou aqui arrastar aos componentes e agora tenho que preencher isto. Primeiro, qual é o objeto que eu vou atirar? O objeto é o prefab da pedra, portanto venho aqui aos prefabs e arrasto para lá, para ali. E agora preciso do ponto a atirar. O ponto a atirar, nós vamos defini-lo como sendo aqui à frente do meu player. E tem que ficar fora da área de colisão do player. Porque senão quando eu tiro a pedra, o próprio player vai perder vida. Ok? E então eu vou fazer assim, vou aqui no meu player, na raiz do player, no pi, botão direito, create empty, e vou chamar isto de ponto a tirar. Agora, como podem ver, o ponto ficou ali nos pés. Eu vou aqui à transform do ponto e vou pôr o ponto aqui mais ou menos à frente da cara dele. Portanto, o player, se não me engano, tem quase 2 metros de altura, portanto deve ser para 1,60 m. Ok? E agora vou o Z. Portanto, o Z vou pôr em 0.5 se calhar. O que é importante é que ele fique fora da área de colisão. Portanto, lembram-se que nós tínhamos estas áreas de colisão. A primeira, aquela maior, é aqui a cápsula. Se vocês acharem que ela está muito grande, diminuem-na aqui. E se calhar até podemos diminuir para 0.3. E depois a mais pequena é o Character Controller, que está em 0.3, eu vou pôr em 0.2. Ok? Pronto, e o que é importante é que este ponto a tirar fique à frente. Agora está claramente à frente, se calhar até posso pôr em 0.4, uma vez que a cápsula está ali. Portanto, vocês convém que fique claramente fora, porque senão o player vai colidir com a própria pedra que está a tirar e vai perder vida. Pronto, agora que eu acho que está tudo configurado, não está não cheguei a arrastar para aqui o ponto a tirar, portanto vou ter que arrastar para ali o ponto a tirar, tive a ajustá-lo mas não fiz mais nada, e agora vou voltar, porque ele é um prefab, vou aqui em cima e vou fazer o apply all, para quando eu meter o player noutros níveis, ele já ter isto feito. Vou executar, e agora vou olhar aqui para a cena em baixo, para ver onde é que as pedras estão a aparecer e para ver se elas são atiradas. Portanto, vamos esperar um bocadinho aqui que o Unity faça o que tem a fazer. Já está a demorar muito tempo. Pronto, e agora vou clicar com o botão esquerdo. Pronto, então a ver a pedra é atirada. E eu tentei clicar até outra vez e não consegui porque não tinha passado meio segundo. Ok. Eu acho que tenho isto em meio segundo ou tenho mais. Intervalo de atirar em meio segundo. Pronto, e vocês podem ver as pedras estão a rebolar e até estão a ir ali para dentro da água e tudo. Pronto, agora, e se vocês repararem, sempre que eu faço o instanciar de um prefab, aparece-nos aqui o nome do prefab com clone. Portanto, clone quer dizer que ele é uma cópia daquele prefab original. Sempre que eu adiciono mais um, ficam por aqui.
Agora, se eu não os apagar mais tarde ou mais cedo, o meu jogo está cheio de prefabs e começa a ficar muito mais lento porque isto consome memória. Além de consumir também cálculos, porque o motor de física tem que ver se eles estão a colidir, se não estão a colidir e por aí fora. Outro aspecto que temos que melhorar é aqui o player. Nós, quando estivermos a jogar, nós estamos a ver o player assim e não conseguimos ver as pedras a serem atiradas. Não é? Temos que pôr a câmera um bocadinho mais para o lado para conseguirmos ver as pedras a serem atiradas. Portanto, vamos primeiro começar por corrigir o problema das pedras não desaparecerem. Portanto, aquilo que eu vou dizer aqui é que vou mandar destruir o objeto, o OBJ, não o objeto. Atenção que o objeto é o original. Se eu destruir o objeto, depois já não consegui fazer mais cópias. E vou dizer, passados, por exemplo, 5 segundos. Ou seja, a função destroy permite-me destruir objetos, game objects, além de poder também remover componentes, nós já vimos isso, mas permite-me destruir um game object por completo. Portanto, eu aqui vou dizer, vou destruir este game object que instanciei, mas não o vou destruir instantaneamente, vou destruí-lo passado 5 segundos. Portanto, as pedras vão ser atiradas e passado 5 segundos vão desaparecer do meu jogo. Portanto, eu vou voltar aqui só para testar essa funcionalidade. Gravei, como é óbvio. E agora vamos aqui ao Unity e vou clicar. E vocês vão ver, está ali a pedra, o clone. E passado 5 segundos ela deve desaparecer. Já desapareceu. Se vocês acharem que 5 segundos é pouco, podem pôr mais tempo. Podem ajustar até como sendo uma variável. Pronto, agora a questão da câmara. Portanto, vocês bem se lembram, nós estamos a usar o Cinemachine. E o Cinemachine tem esta Virtual Camera, foi o tipo de câmera que nós criamos quando fomos aqui a Game Object. Cinemachine foi uma câmera virtual e a propriedade que determina a posição da câmera são estas duas, portanto o Follow e o Look At, e ainda aqui no Body a distância a que nós estamos do objeto. Portanto aqui estamos a dizer que estamos a 2 metros para cima do objeto. Como o ponto pivô do jogador é os pés, na prática estamos a 2 metros dos pés dele. E depois estamos a 4 metros para trás. Aquilo que eu costumo fazer para ter a câmera um bocadinho mais para um lado, desviada para um lado, para se conseguir ver quando estamos a atirar, é criar aqui um ponto dentro do player para servir de alvo para a câmera. Então aqui no player, mais uma vez, vamos clicar com o botão direito e vamos fazer Create Empty, tal como fizemos há bocadinho no atirar, e eu vou chamar isto de câmera Target. Portanto, é o alvo da minha câmera. E eu agora vou pegar no alvo da câmera e vou pôr, por exemplo, a 2 metros de altura. Vou aqui à posição, 2 metros de altura. Se calhar até é muito, mas não há problema, depois já vamos ver. E no X eu vou pô-lo um bocadinho para a direita. Vou pô-lo, por exemplo, a 0.5. Portanto, também 1 metro para a direita. Ok? Vou rodar aqui a câmera. Portanto, é aquele ponto que está ali. E agora, na câmera virtual, em vez de ele seguir o player, ele vai seguir o câmera target. Pronto, e agora se calhar já não precisamos estar a 4 metros, podemos pôr por exemplo a 1 metro, e aqui no Y se calhar podemos também pôr a 1 metro, é muito 1 metro, se calhar 2, e aqui se calhar 1 metro é muito, 5, ou então, agora depende, eu vou se calhar puxar aqui um ponto para baixo, em vez de estar em 2 metros vou pôr 1 metro e meio, ok, portanto fica a 1 metro e meio de altura, meio metro para o lado. E aqui no Cinemachine, no Camera Target fica, como eu disse, meio metro e depois no Virtual Camera fica a meio metro e a 2 metros de distância. Pronto, e agora já devo conseguir ver melhor as pedras a serem atiradas. Nós depois vamos mais à frente adicionar aqui uma mira. Pronto, agora vocês já conseguem ver ali as pedras a serem atiradas e assim é mais fácil nós fazermos pontaria. Como eu estava a dizer, nós depois vamos ter aqui uma mira, porque vamos também criar uma arma que será uma espécie de uma pistola para o nosso player e depois vai usar a mira para fazer pontaria. Pronto, e agora como eu fiz aqui este camera target, tenho que ir aqui aos overrides e fazer o apply all para ele ser aplicado ao original. Pronto, e com isto então vimos como é que funcionam os prefabs. Portanto, os prefabs funcionam como um pré-fabricado, um game object pronto a ser usado, que nós podemos inseri-lo na cena arrastando ou então por código, como nós acabamos de ver com este script aqui de atirar. Também existem os prefabs variants, que é uma versão, uma variação de um prefab original,
que pode ter propriedades diferentes entre si, mas que mesmo assim continuam a respeitar o original. Portanto, se nós mexemos no original, os variants também são afetados. Pronto, agora vamos vamos reutilizar o nosso código, se quiserem, para fazer uma mecânica em que nós vamos ter explosões. Portanto, o método física do Unity também implementa um mecanismo que são explosões, e então nós vamos criar uma granada, ou uma bomba, se quiserem, que vai ser atirada pelo player, e depois vai provocar uma força explosiva. Além de tirar vida, também vai, por exemplo, se houver objetos que tenham um rigid body, vão ser atirados pelo ar. Para isso, vamos começar por criar aqui o nosso script. Vamos aqui à pasta dos scripts. Quando nós começamos a ter muitos scripts aqui, se calhar convém nós organizarmos isto. Eu vou criar aqui uma pasta para armas, se calhar. Botão direito, create folder, armas. E vou pôr o atirar dentro da pasta das armas. E agora vou criar um script, então, que vai ser a minha explosão. Portanto, botão direito, create, C# script, e vou-lhe chamar explode. Portanto, este script vai ser usado para simular uma explosão e depois pode ser usado para uma explosão, por exemplo, de uma granada, mas também para aquilo que normalmente nós vimos nos jogos, que é um barrilzinho vermelho muito bonitinho que nós atiramos de qualquer coisa e ele depois explode e mata os inimigos que estão ali à volta. Então, o que é que nós vamos precisar definir? Vamos definir aqui o raio da explosão. Portanto, todos os objetos que estiverem dentro desse raio vão perder vida, se tiverem o script da vida, como é óbvio. Raio da explosão. Vamos pôr, por exemplo, inicialmente 10 metros. Depois podemos variar. Depois, o Serialize Field, vou lembrar só que é para que a propriedade que vocês estão aqui a definir apareça no Inspector. Depois, a força da explosão. Aqui é até que ponto é que os objetos vão ser atirados para o ar. Eu vou pôr, por exemplo, 100. Okay? Aqui os objetos também são atirados com mais força ou menos força em função também da sua própria massa. Depois, a vida que tira, a vida que a explosão vai tirar. Neste caso eu vou pôr 50, porque as pedras já estão a tirar 10. Uma explosão à partida vai tirar muito mais vida. Como eu quero que esta explosão funcione de maneira mais ou menos flexível, portanto não seja só o impacto, eu vou definir, por exemplo, uma explosão em que posso ter um timer. Por exemplo, definir, por exemplo, 5 segundos e depois o objeto vai explodir. Então vou definir este tem timer. Inicialmente, se ele tiver a false, quer dizer que ele vai explodir com um impacto. Se ele tiver a verdadeiro, ele vai esperar um tempo, que é o tempo para explodir, que é o outro campo que eu vou ter aqui. Portanto, ali o bool quer dizer que ele só pode ser verdadeiro ou falso. Float, tempo para explodir. Por exemplo, 1 segundo. Ok? Portanto, o tem timer é a indicação de que se a explosão só ocorre passado o tempo que tiver ali. Agora, aqui na função update, portanto, o que é que nós vamos ter? Este código vai estar, por exemplo, numa granada, ou vai estar, por exemplo, num barril. E se for numa granada, a granada vai ser atirada, e a partir do momento que ela vai ser atirada, nós vamos ver se a granada tem um temporizador. Porque se tiver um temporizador, nós vamos começar a contar o tempo. Quando acabar o tempo a explodir, então vai haver uma explosão. Então aqui na função update eu vou fazer um if para ver se tem o timer. Portanto, se isto é verdadeiro. Se for verdadeiro, eu vou começar a descontar o tempo para explodir. Portanto, o tempo para explodir vai ser igual ao tempo para explodir menos o time delta time. E quando este tempo para explodir chegar a 0, portanto, se o tempo para explodir for menor que 0, então vamos explodir. Ok? A função explodir nós não fizemos, por isso é que o Visual Studio está aqui a dar erro. Eu não quero tempo explodir, é mesmo só explodir. O Visual Studio agora diz-me que esta função não existe e nós ou podemos ir criar manualmente, ou então vamos simplesmente aqui este iconezinho. Também é possível fazer isto com o botão direito e depois abrir esta aqui, Quick Actions. E uma das opções é gerar método. Ok? E pronto, ele faz-nos um método e nós apagamos esta linha que ele pôs ali dentro.
Pronto, e é aqui que nós vamos fazer o código para explodir. Como nós também queremos que a explosão ocorra com impacto, portanto, se ela não tiver o timer, vai uma explosão com impacto, então nós precisamos aqui daquelas funções que normalmente têm a ver com o impacto, que é o onTriggerEnter e também a função onCollisionEnter. Portanto, nós já vimos estas duas funções na outra sessão em que falamos do método física. Basicamente, se houver uma colisão com um objeto que seja um trigger, ou se houver uma colisão com um outro objeto, nós aqui vamos testar se tem timer. Tem timer, porque se tem timer, nós só queremos que a explosão aconteça se não tiver timer. Portanto, se o autocomplete está-me aqui a baralhar tudo, tem timer, se for igual a falso, então é que vai ser o explodir. Ok? E a mesma coisa aqui. Portanto, podem copiar este código. Não é para ali. Foi falta de pontaria. É para aqui. Portanto, recapitulando. A explosão pode ocorrer de duas maneiras. Com um temporizador ou sem o temporizador. Se for com temporizador, portanto, e nós depois vamos configurar isto aqui no Inspector. Se for com temporizador, é aqui que nós contabilizamos o tempo até chegar a 0 e explode. Se for sem temporizador, é com uma colisão. Portanto, por exemplo, pode ser um barril que está no nosso nível e nós atiramos-lhe uma pedra ou damos-lhe um tiro e então ele vai explodir porque houve uma colisão. Então vamos ver como é que fazemos aqui o nosso código para a colisão. A primeira coisa que eu vou definir aqui é um vector 3. Portanto, um vector 3 é uma variável que tem x, y e z. Tem 3 parâmetros, como o nome indica. E isto vai ser a posição da explosão. Explosão. E a posição da explosão vai corresponder ao sítio onde estiver o objeto que tem este script. Portanto, se for uma granada, a explosão é no sítio onde está a granada. Se for um barril, é no sítio onde está o barril. Portanto, vai ser transform.position. Transform com o T minúsculo representa a transform do próprio objeto. Depois, nós vamos precisar de saber quais são os objetos que estão dentro do raio de explosão. Lembram-se aqui em cima, quando nós definimos esta variável, que é o raio de explosão. Então, para isso, nós vamos usar uma função do método física que é o que nos dá os objetos que estão dentro de uma esfera. Então, e essa função vai nos devolver os colliders que ele tem. Portanto, só vamos detectar, entre aspas, os objetos se eles tiverem um collider, pelo menos. Então, fazemos assim, definimos aqui um vetor de colliders. Eu vou-lhe chamar colliders, ok? E agora dizemos physics, que é a classe de método física, e vamos usar a função overlap sphere. Portanto, overlap sphere quer dizer que é uma esfera e ele vai nos dar todos os objetos que estão dentro dessa esfera. A esfera, na realidade, é o raio da explosão. Portanto, aqui ela precisa de duas coisas. Precisa da posição da explosão, que é aquela variável que nós declaramos ali atrás, e depois o raio da explosão. E agora, nós temos aqui nesta variável colliders todos os colliders de todos os objetos que foram apanhados pela nossa explosão e nós vamos fazer um ciclo for each para percorrer cada um deles. Collider, eu vou-lhe chamar, por exemplo, OBJ, in colliders. Portanto, todos os colliders que estão dentro, que foram apanhados dentro do raio da explosão, e nós aqui vamos percorrê-los. E agora, para cada um deles, o que é que nós vamos ver? Vamos ver se ele tem rigid body. Se tiver rigid body, nós vamos atirá-lo pelo ar. Vamos ver se ele tem o componente de vida. Se tiver o componente de vida, vamos lhe tirar a vida. Naturalmente, fica aqui por fazer depois uns efeitos de partículas e um som para dar um efeito da explosão, como é óbvio. Um pormenor muito importante que eu já me ia esquecendo. O player, que também pode ser apanhado pela explosão, como é óbvio, tem dois colliders. Tem o Capsule Collider e tem o Character Controller. E então, se nós não tivermos isso em atenção no nosso código, o que ia acontecer é que o player com a explosão ia perder vida duas vezes. Então, para isso não acontecer, nós vamos ignorar o Character Controller. Portanto, se o Collider for um Character Controller, nós não vamos fazer nada. Então, nós podemos saber o tipo de Collider usando o operador is, que é do C# e que nos permite testar se um objeto é de um determinado tipo. Então, se o objeto é um Character Controller,
nós não queremos fazer nada. Portanto, vamos passar para o seguinte. Aqui a instrução continue permite-me saltar para o próximo collider sem que o resto do código que está aqui para baixo, que ainda não está, que vai estar, seja executado. Portanto, isto aqui é por causa de evitar que o player perca vida duas vezes, ok? Portanto, é ignorando o character controller. Agora vamos ver então se o objeto que foi atingido tem um rigid body, e para isso vamos a obj get component. Portanto, vamos ver se existe o componente rigid body. Se o obj for diferente de null, quer dizer que o componente rigid body existe. Então o que nós temos que fazer aqui é adicionar uma força de explosão para o atirar pelo ar. E fazemos RB add explosion force. E agora temos que dizer qual é a força da explosão. Nós temos lá aquela variável em cima, força explosão. Temos que dizer onde é que a explosão ocorreu, portanto a posição da explosão, o raio da explosão, e aqui é uma variável para facilitar, entre aspas, para simular uma força para cima. Portanto, quando, por exemplo, qualquer coisa está assente no chão, se houver uma explosão, normalmente ela é atirada para cima. Aqui eu vou multiplicar, por exemplo, por 3, portanto isto é um multiplicador que vai fazer com que a força para cima seja 3 vezes maior do que, por exemplo, a força para empurrá-lo para trás. Pronto, agora vamos testar se tem um componente de vida. Portanto, se aquele objeto for, por exemplo, um inimigo ou se for o player, nós temos que lhe tirar a vida. Então fazemos da mesma maneira. Se for diferente de nulo, nós vamos tirar a vida. Ok? Então fazemos a função perde vida e nós vamos usar esta variável que está aqui em cima, que é o valor da vida que temos que tirar. Portanto, o tira vida. Pronto. Depois disto tudo, eu vou deixar aqui um comentário só para me lembrar que temos que voltar aqui e adicionar som e efeitos de partículas. Portanto, uma explosão normalmente tem um efeito muito grande. E a seguir vamos destruir o objeto que acabou de explodir. Portanto, fazemos destroy this game object com o game minúsculo. Ok? Portanto, recapitulando, nós criamos um script que vamos colocar numa granada ou num barril que queremos que exploda ou noutro objeto qualquer. Definimos qual é o raio da explosão, definimos qual é a força da explosão, portanto aqui a força é em termos físicos, se vai atirar o objeto mais para o ar ou menos. Aqui é a vida que nós vamos tirar ao objeto, no caso o objeto ter o script de vida. E depois, como nós queremos que exista a possibilidade de a explosão ser temporizada, por exemplo, uma granada que nós atiramos pode explodir passado 3 segundos, ou 4 segundos, ou 5 segundos, ou então explodir com o impacto. Então, se tiver um timer, com timer, só explode no fim do tempo explodir. Se tiver um timer, não vai explodir com impacto, só vai explodir quando passar o tempo que nós definimos aqui. Ok? Se tiver timer, é este código aqui, desconta o tempo que passou. Se o tempo acabou, explode. Se não tiver timer, portanto aqui está falso, aqui é a mesma coisa que estar igual a true, eu não costumo pôr, mas podemos cá colocar para ficar mais explícito. Se não tiver timer, portanto se o timer for falso, explode logo com impacto, quer seja um trigger, quer seja um collider que não é trigger. Okay? E a explosão basicamente é isto. É a posição onde nós vamos fazer, onde ocorreu a explosão. E depois esta função que está na classe Physics que nos dá todos os Game Objects, ou melhor, todos os colliders dos Game Objects estão dentro do raio da explosão. E aqui nós vamos percorrer cada um dos Game Objects para o atirar pelo ar, no caso ter um Rigid Body, e para lhe tirar vida. Para evitar então que o player perca vida duas vezes, nós ignoramos tudo o que é Character Controllers. À partida só o player é que tem o Character Controller. Depois vamos ver se tem um Rigid Body, e se tiver, quer dizer que não está nulo, vamos atirá-lo pelo ar. Se tiver o componente de vida, quer dizer que não está nulo, vamos tirar a vida. No final disto tudo, nós ainda vamos fazer um efeito sonoro e umas partículas, quando chegarmos a essa parte da matéria, e depois destruímos aquilo que explodiu, a granada, ou o barril, ou seja lá o que for. Pronto, este é o nosso código. Vamos então testá-lo. Portanto, o que é que eu vou começar por fazer? Vou começar porque é uma granada.
para criar a granada, vou simplesmente criar uma esfera, colocá-la aqui na minha cena, botão direito, ou então ali no mais, 3D Object Sphere. Então vou puxá-la aqui mais para um sítio onde é mais fácil vê-la. Ok, e agora vou dar-lhe o material vermelho. Portanto, vou aqui à minha pasta dos materiais, ainda não tenho cá nenhum material vermelho, portanto vou duplicar um destes. Portanto, selecionei o azul, faço Ctrl D, vou duplicar e agora mudo para vermelho. Porquê vermelho? Porque normalmente aquilo que é vermelho é perigoso. Então, nos jogos... Ok, e agora a minha esfera, vou-lhe dar o material vermelho, é só arrastar para cima dela. Vou-lhe mudar o nome para bomba. E vou diminuir o tamanho dela, porque eu não quero que ela seja uma bomba assim tão grande. Portanto, vai ser 0.2, 0.2, 0.2. Portanto, a minha granada vai ser assim. E agora vou-lhe dar o script que acabamos de fazer, que é o explode. Neste caso, eu quero que ela exploda com um temporizador e vou-lhe dar, por exemplo, 3 segundos para ela explodir. O raio vai ser 10 metros. A força de explosão, eu vou pôr aqui, por exemplo, 200. E vai-se tirar 50 de vida. Ok? Vou fazer um prefab da bomba. Portanto, vou aqui arrastá-lo para a pasta dos prefabs. Vou apagá-la aqui da cena. E agora, vou aqui ao meu player, vou ao script atirar. E em vez de ter cá a pedra, vou arrastar para lá a bomba. Ok? Vamos agora, para vermos a explosão, porque como não temos efeito sonoro nem visual, nós não íamos ver a explosão. Eu vou colocar aqui à frente do player, num sítio em que seja fácil de acertar, um cubo. Portanto, vou criar aqui um cubo. E este cubo, tem que vir aqui para a frente do player. Ok, o cubo vai ter um rigid body, que é para nós vermos o rigid body aí pelo ar. Não é? Porque senão o cubo não ia pelo ar. E agora vou executar isto. E vou atirar, clicando com o botão esquerdo, vou atirar bombas. Ok, deu-me um erro. Tenho que ver o que é que se passa, que eu me esqueci de lhe dar, foi o rigid body. Não é? Missing object, there is no rigid body. Esqueci-me de dar o rigid body, é sempre a mesma coisa. Ok, vou aqui, selecionei a bomba aqui em baixo no projeto e vou-lhe dar o rigid body, senão não conseguimos atirá-la pelo ar. Pronto, a bomba, o rigid body, eu vou deixá-la estar com 1 kg, à partida será um bocadinho mais pesada do que a pedra. Vamos executar outra vez. A pedra acho que ficou só com meio quilo. Ok, está com pouca força. Deu-me um erro agora por causa do terreno. Quando há estes erros, vocês façam duplo clique, ok, para abrir. Então ele diz assim: eu enganei-me aqui no meu código. Ok, aqui este if, eu enganei-me. Não é OBJ, é RB. Porque é o rigid body. O rigid body é que não pode ser nulo. O OBJ nunca ia ser nulo, ok? Porque o OBJ é o objeto. Eu enganei-me no código. Eu também me engano. Acontece. Vamos ver agora se não há mais nenhum engano. Vamos executar outra vez. Como eu disse, ele está a tirar com pouca força. Depois vou aumentar a força no script a tirar. Ok, viram a explosão. Demorou 5 segundos. Eu não contei, mas deve ter sido mais ou menos 5 segundos. Eu vou aqui ao atirar e vou aumentar para 200 a força. Isto é no player. Já foi com mais força. Se calhar 200 ainda pode ser, ainda é pouco. Vou pôr 300. Muito melhor. Bumba. E agora, vamos ver se o player perdeu vida. A vida atual está em 50. Estão a ver, ele está dentro do raio, ele está a menos 10 metros daquele cubo onde houve a explosão e ele perdeu vida. Portanto, passou para 50. Portanto, está a funcionar como é suposto funcionar, que é atiramos e explode. Podemos também testar a outra maneira de funcionar, que é sem o temporizador. Para isso, eu vou criar aqui um objeto que vai ser um cilindro, que vai funcionar como o meu barril explosivo. Portanto, vou pô-lo aqui ao lado. Vou diminuir-lhe aqui o Y, por exemplo, para meio metro de altura. Meio metro não, desculpem. Metade da altura que ele tem, porque ele não tem meio metro.
Ele deve ter para aí 1 metro de altura. Ok. Pronto, e agora este que vou-lhe dar também o material vermelho. Portanto, vou aqui à pasta dos materiais vermelho. Toda a gente que joga jogos sabe que um barril vermelho explode. Isso é limpinho, não há dúvidas. Vou-lhe dar o script de explodir. Vou-lhe mudar o nome para barril. Vou criar até um prefab com ele, apesar de não ser especialmente bonito, mas pronto, fica aqui, podemos dar jeito mais tarde para nós fazermos mais algumas experiências. E agora aqui no explode eu vou dizer, eu não vou pôr com o T-Timer, portanto ele não vai explodir com tempo, só vai explodir quando for atingido por alguma coisa, ok? E eu agora no player vou pôr o player a atirar as pedras, vou voltar aqui ao atirar, vou pôr o player a tirar pedras, e agora se o barril levar com uma pedra, lá de explodir. Apesar de ele não ter um rigid body, a pedra tem, portanto ele detecta a colisão na mesma. Aí falhei, bum, viram? Explodiu, e quando explodiu a pedra, o cubo que estava ali ao lado deu um saltinho. Eu vou aumentar aqui a força de explosão para 300, que assim já dá a tirar o cubo até por mais. Isto pode ser, por exemplo, usado como uma mecânica de jogo em que eu tenho os inimigos, eu vou atraí-los aqui para o sítio onde está o barril e depois eles vão perder vida porque eu faço explodir o barril. Eles perdem vida por causa disso. Pode ser uma mecânica de jogo que nós podemos usar. Pronto, e é assim um motor de física e é assim um sistema de prefabs. Portanto, criamos os objetos, arrastamos para a pasta do projeto, de preferência para uma pasta prefabs para ficar organizadinho, e depois podemos reutilizar estes objetos através de código ou então simplesmente arrastando-nos novamente para a nossa cena. Pode ser para qualquer cena, atenção. Não se podem esquecer de que se eu mexer no original, eu vou afetar todas as cópias do meu objeto. Independentemente da cena onde ele está, elas vão ser todas alteradas. Portanto, todas elas vão ser alteradas. E é assim um método de física do Unity. Não sei se vocês alguma vez jogaram aquele jogo Angry Birds. Foi feito com Unity e também utilizava o método de física do Unity para fazer aquelas, quando nós atirávamos os pássaros, eles depois serem atingidos lá naquelas estruturas e elas caíam. Pronto, eu só estava aqui a experimentar a nossa armadilha, porque agora podemos também fazer prefabs destas armadilhas. Portanto, temos aqui estas armadilhas que tínhamos feito na última sessão e eu vou também fazer aqui uns prefabs dela. Portanto, vou selecionar esta trap, vou mudar o nome para armadilha e vou arrastá-la aqui para os prefabs, create variant, e o outro era o taco de beisebol, que eu já não vejo aqui, é este aqui, taco, e arrasto cá para baixo e pronto, e fez mais um prefab. E assim eu posso voltar a posicionar em todos os meus níveis estes game objects, estes prefabs que eu estou aqui a criar. Pronto, na próxima sessão, se eu não estou enganado, vamos começar a fazer animações. Portanto, o nosso player para já não se mexe, tem esta posição fixa, e na próxima sessão nós vamos começar a fazer as animações, e vamos fazer animações para tudo e mais alguma coisa, para andar, para correr, para saltar, para atirar as pedras, para morrer, para disparar. Apesar de nós não termos uma arma para ele disparar, ele vai ter depois uma arma para disparar. E pronto, e mais algumas animações que nós nos lembramos de fazer. Portanto, espero que tenham acompanhado tudo com calma e que voltem na próxima sessão.